Graça e paz, querida Igreja, que neste domingo possam sentir o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a tomar conta de vós, que onde quer que estejam, o Espírito do nosso bom Deus possa estar em vós, acampar onde vocês estão, de forma a sentirem o grande amor que nos é dado em Cristo Jesus. Hoje terminamos 10 meses de ensino sobre o Sermão do Monte. Foram 10 meses onde vimos de forma detalhada aquilo que Jesus espera que seja a nossa ação, como Ele espera que nós possamos viver, uma vez que somos seus discípulos. É que, se queremos ser iguais ao Mestre, nós temos de viver da mesma forma que o Mestre viveu e nos diz para vivermos. O que vimos ao longo destes meses é que as exigências do discipulado são muitas, nomeadamente devido ao facto de estarmos inseridos numa sociedade que parece dizer exatamente o contrário daquilo que Jesus nos pede. A nossa sociedade proclama que o reino da terra, os reinos da terra, o reino em que vivemos, pertencem aos poderosos. Jesus, porém, diz que o reino dos céus pertence a quem é humilde de espírito. A nossa sociedade proclama que os amigos deste mundo reúnem-se em torno de quem consegue gerar alegria, de quem irradia alegria. Porém, Jesus diz-nos que o verdadeiro consolo só existirá para aqueles que têm coragem de chorar. A nossa sociedade proclama que temos de lutar para conquistar a propriedade. Mas Jesus diz que somente os mansos herdarão a terra. A nossa sociedade diz que temos de trabalhar muito para ter dinheiro e assim alcançar o conforto que tanto almejamos. Porém, Jesus diz que serão aqueles que terão fome e sede de justiça que verdadeiramente serão saciados. A nossa sociedade afirma que é o mérito que vai fazer o mundo andar para a frente. Jesus coloca o ênfase na misericórdia. A nossa sociedade afirma que Deus não existe, ou se existe, de alguma forma não intervém no mundo em que vivemos, nos assuntos dos seres humanos. Porém, o que Jesus diz é que quem pensa dessa forma só o pensa dessa forma porque não tem um coração puro, porque somente os puros de coração poderão ver a Deus. A nossa sociedade afirma que somos um produto dela mesma. Jesus afirma que nós somos filhos e filhas de Deus. É este choque entre a cultura e aquilo que Jesus nos pede para viver, que nós vemos somente nos primeiros 12 versículos do Sermão do Monte. Agora, se olharmos para os 97 versículos que ainda seguem, nós vamos poder ver que, versículo após versículo, há a constatação de Jesus de que, na nossa vida, nós vamos ter que lutar entre a expectativa daquilo que o mundo nos pede e a expectativa daquilo que Deus nos exige. Na verdade, é com esta escolha que terminamos o Sermão do Monte. É com esta escolha que encontramos em Mateus 7, 24 a 27, que vemos o quão difícil é para o discípulo discernir o que fazer. Mas a partir do momento que discerne, a sua vida muda completamente. Deixem ler-vos Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentados na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada. Vamos orar nesta hora. Vamos fechar os olhos, vamos estar aos pés de Jesus e vamos orar ao Pai do Céu. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por nos dares a Tua Palavra. Por em momentos como este, em que estamos tão distantes fisicamente, aos pés de Jesus, continuamos perto uns dos outros. O que te pedimos nesta hora é que possas
cuidar de cada um de nós e dar-nos a possibilidade de estarmos realmente nesta hora diante da Tua Palavra. Que as nossas preocupações sejam cuidadas por Ti nesta hora. As dúvidas, os medos, os anseios possam ser cuidados por Ti nesta hora, Senhor. E, de alguma forma, em todos nós, de uma forma que nós não podemos compreender, nesta hora, nós possamos ao mesmo tempo sentir o Teu Espírito inundar as nossas vidas. Senhor Deus, que no final desta série em que vimos a exigência que é sermos discípulos de Jesus, nós possamos compreender que não é algo que não esteja acessível, não é algo que seja impossível, é algo que não somente é possível, como vai transformar as nossas vidas. Senhor Deus, que o Teu Espírito faça em nós aquilo que nós achamos que não podemos fazer. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Esta é uma parábola que a maior parte dos cristãos conhece. O facto de ser deste texto terminar o Sermão do Monte, por si só, já nos devia chamar a atenção para a sua importância. Mas, tendo em conta o contexto mundial em que vivemos hoje, mais atenção devemos prestar àquilo que nos é dito neste texto. Depois de expor aos seus discípulos a forma como devem viver nas suas mais diferentes situações, desde aquilo que é o seu cuidado interior, que no fundo é um reflexo da forma como cada um de nós se relaciona com Deus, até ao relacionamento que temos com o próximo, Jesus começa as suas últimas palavras recordando que quem é seu discípulo, quem ouve as suas palavras e as coloca em prática, é igual a um homem sensato, é igual a um homem sábio, que constrói a sua vida sobre uma rocha. O que Jesus está a dizer é que são as suas palavras proferidas para criar discípulos à sua imagem. São elas mesmo que são a rocha sobre o qual cada um de nós deve firmar a sua vida. Sem dúvida que, em última análise, numa análise mais abrangente, podemos dizer que a rocha é Jesus. Mas temos de ter cuidado, porque ao dizer que a rocha é Jesus, podemos perder de vista o que realmente significa firmarmos a nossa rocha em Jesus. É que não podemos conhecer aquilo que Jesus espera de nós, a não ser através das palavras do próprio Jesus. Ele mesmo, a encarnação da palavra maior. O Deus vivo que habita em nós. Deixem-me aprofundar um pouco mais este pensamento porque é importante. Se olharmos só para aquilo que Jesus fez na Terra, podemos correr o risco de sermos discípulos de sofá. Ou seja, vemos as maravilhas que Jesus fez, vemos a forma como Ele tocou as pessoas, os milagres que fez, aplaudimos, os nossos sentimentos são de alguma forma tocados, mas acabamos então por romantizar a fé. Quando afirmamos que os milagres de Jesus são suficientes, aquilo que Jesus fez é suficiente para a nossa fé, o que pode ocorrer, e tem tendência a ocorrer, é acharmos que ser discípulos de Jesus é algo que pode ser feito do conforto do nosso lar exclusivamente. Pode ser feito de uma forma meramente espiritual. E ainda mais, podemos correr o risco de achar que essa missão pode ser feita unicamente ou por Jesus ou por outros irmãos que não nós. O problema deste pensamento é que podemos desculpabilizar-nos do nosso discipulado ou da nossa falta de discipulado. Assim, ao olhar para o Sermão do Monte, há coisas que nós temos que ter noção. É que somos nós que temos de ser luz e iluminar tudo aquilo que nos rodeia. Somos nós que temos de ser sal e preservar o mundo da corrupção. Somos nós que temos de viver a justiça de Deus para além daquilo que é a noção geral de mérito. Somos nós que temos de deixar de lado a ira e proferir insultos contra o nosso próximo. Somos nós
que temos de deixar o nosso louvor ou a nossa oferta a Deus em pausa e procurar a pessoa que tem alguma coisa contra nós. Somos nós que temos de permitir que o nosso coração seja purificado para deixar de olhar para aquilo que não devemos olhar. Somos nós que devemos manter a nossa palavra em toda e qualquer situação. Somos nós que temos de dar a outra face quando nos ofendem. Somos nós que temos de dar o casaco quando nos querem tirar tudo aquilo que nós temos. Somos nós que temos que caminhar a segunda milha quando poderíamos unicamente caminhar a primeira, que é o que é exigido. Somos nós que temos de amar o nosso inimigo. E tudo isto podemos ver unicamente no capítulo 5 de Mateus. Agora, se juntarem o capítulo 6 e 7, imaginem que nós, os discípulos de Jesus, ao viver aquilo que é dito, o transpomos para a sociedade. Já imaginaram como a nossa vida será diferente? Já imaginaram como a vida daqueles que nos rodeiam será diferente se nós pegarmos no Sermão do Monte e o aplicarmos à nossa vida e nos tornarmos em discípulos comprometidos, tocados pelo Espírito de Deus? É que Jesus diz-nos que se vivermos firmados nestes ensinos, nestas exigências, seremos homens e mulheres sábios e que não haverá tribulação alguma que nos possa derrubar. A chuva pode cair, as águas podem transbordar dos rios, os ventos podem soprar, o vírus pode fechar-nos em casa ou mandar-nos até para um hospital. Podemos ser impedidos de abraçar aqueles que amamos ou simplesmente de abraçar aqueles com quem nos cruzamos. Mas, em todos esses momentos, o nosso lar e os nossos valores permanecerão firmes. Nunca deixaremos de lado a nossa identidade. E essa identidade é de sermos filhos e filhas de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus das promessas que Deus tem para cada um de nós. Ainda a semana passada vimos Jesus a dizer que há muitas pessoas que profetizam, há muitas pessoas que expulsam demónios, há muitas pessoas que fazem milagres. Mas isso não é sinónimo de intimidade com o Pai. E hoje podemos perceber a razão para isso. É que não basta fazer coisas grandiosas. Não basta atrair os holofotes sobre aquilo que nós fazemos. Há que ter o coração no sítio correto. Façamos nós o que quer que seja. É que podemos fazer as coisas pelos motivos errados. Para Jesus, o fim nunca justifica os meios. São os meios que determinam o fim. Quando nos deixamos levar pela nossa vontade pessoal e deixamos de escutar as palavras de Jesus, deixando de as aplicar à nossa vida, o que Jesus diz é que nós somos como pessoas insensatas. Quando passamos a viver através do mero conhecimento de que Jesus é Senhor e Rei, mas depois na prática não aplicamos à nossa vida aquilo que Ele diz ser essencial nós aplicarmos para podermos ser seus discípulos, então deixamos de lado as suas exortações. E o que acontece é que quando a chuva cair, quando os rios transbordarem, quando os ventos soprarem, quando os vírus entrarem dentro da nossa sociedade e nos colocarem dentro das nossas casas ou nos mandarem para hospitais, quando formos impedidos de abraçar as pessoas que amamos ou simplesmente aquelas com quem nos cruzamos, então toda a nossa vida desmoronará. O nosso lar e os nossos valores tremerão que nem varas verdes e iremos sentir-nos perdidos. Iremos sentir-nos órfãos, sem saber para onde ir e completamente vazios. Neste momento da humanidade em que vivemos num mundo que está a ser inundado cada vez mais de uma polaridade religiosa, ou seja, de um lado há aqueles que acham que o mundo vai acabar, que esta pandemia é o cumprimento das promessas, das profecias, peço desculpa, do início e do fim. E do outro lado, aqueles que desvalorizam completamente aquilo que se está a viver, como se não fosse importante. Na realidade, o que nós estamos a viver é simplesmente uma histeria generalizada. Nós, os discípulos de Jesus, que queremos ser iguais ao Mestre. Nós, os filhos de Deus, que sabemos que somos amados por Deus, que fomos resgatados por Deus da nossa miséria humana pelo sangue do Cordeiro. Nós
somos chamados a dar testemunho daquele em quem cremos. Mas não somos chamados a dar testemunho de Bíblia na mão de forma meramente teórica. Não somos chamados a dar testemunho com o coração vazio ou com as mãos fechadas. Nós somos chamados a dar testemunho como homens e mulheres que escutam as palavras de Jesus e as colocam em prática no dia a dia, nas suas vidas. O mundo precisa urgentemente que os discípulos de Jesus sejam luz. Que os cristãos assumam que a sua vida é regida pelas palavras de Jesus. Que Jesus é o centro da nossa vida. Que o Filho de Deus vivo não só nos manda fazer, como habita em nós. Quando os cristãos se levantarem dos seus locais de conforto habituais e viverem de acordo com a sua fé, a fé que Deus coloca no seu coração, o mundo verá que só há um caminho para viver de forma plena. E esse caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Queridos amigos, querida Igreja, no final desta série do Sermão do Monte, que te possas sentir tentado a rever tudo aquilo que nós fomos falando ao longo destes meses, de forma a poderes colocar em oração estes princípios, de forma a que eles possam ser aplicados na tua vida. De forma a podermos não só viver os princípios, mas também aprender como eles são importantes para que outros possam conhecer Jesus. Que neste caminho encontres a possibilidade de viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. E juntamente com a Igreja na qual Deus te colocou, que é o corpo de Cristo, possas aprender a dar honra e glória a Deus e ser muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele já te dá. Hoje oro por cada um de vós. Por todos aqueles que estão fechados nos seus lares. Pelas crianças. Pelas pessoas que têm problemas de saúde. Porque eles continuam a sair para nos dar um sentimento de normalidade. E continuam a dedicar a sua vida, trabalhando por cada um de nós. Que neste momento da história, em que somos tocados de uma forma como provavelmente nenhum de nós pensou, com incertezas e medo, nos possamos virar para a palavra de Deus e possamos descobrir que, sendo discípulos de Jesus, podemos conhecer a vida plena que só Ele pode dar. Que tudo o resto é passageiro, mas a sua palavra irá permanecer. O momento que se segue é um momento de gratidão. Que possas, de forma individual ou como família, retirar um tempo para realizares a tua oferta à casa de Deus, à nossa Igreja, para que ela possa continuar a estruturar-se e a proclamar o Evangelho. Que neste momento de gratidão possas ser inundado pelo Deus que te ama e que te irá sustentar, assim como a nós, em cada momento. A forma de poderes contribuir vai aparecer a seguir com uma imagem que possa ser tocado por Deus nesta hora. Que Deus te acompanhe, que Deus te guarde e que em tudo aquilo que possamos dizer e fazer esta semana possamos cuidar de quem está ao nosso lado, possamos telefonar a quem temos de telefonar, possamos abraçar aqueles que pudermos abraçar, mas acima de tudo possamos ser luz neste mundo e possamos escolher firmar as nossas ações nas palavras de Jesus. A Deus seja dada a honra e a glória, agora e para sempre. Amém.
Eu te envio, vai meu filho.